A premissa do nosso mergulho profundo de hoje começa soando muito como aquele roteiro de um thriller geopolítico tenso, daqueles que a gente assiste roendo as unhas. E parece filme mesmo. Sim, mas o material que a gente tem em mãos hoje traz uma perspectiva incrivelmente densa, tática e focada no mundo real. Completamente pé no chão. Exatamente. Nós vamos explorar as ideias debatidas em uma entrevista recente que foi ao ar no canal do YouTube Cyrus Jensen, em português. E o foco dessa conversa é um cara chamado Larry Johnson. Que não é pouca coisa. Não mesmo. Para dar um contexto para quem nos ouve, estamos falando de um ex-analista da CIA. Ele é especialista em contra-terrorismo do Departamento de Estado americano e alguém que, passou um quarto de século desenhando exercícios militares complexos para as forças de operações especiais dos Estados Unidos. 25 anos criando os piores cenários possíveis na cabeça. É justamente destrinchar essas alegações, a matemática bruta da guerra e os paralelos históricos que ele apresenta sobre um cenário de conflito explosivo e hipotético lá no Oriente Médio. E olha, antes de avançarmos 1 milímetro sequer nessa análise, eu acho que a gente precisa estabelecer uma regra de ouro claríssima para nossa audiência. Com certeza, acho fundamental. O material que a gente vai dissecar hoje contém afirmações e teorias que são politicamente explosivas, são altamente polarizadas e envolvem críticas severas, bem diretas mesmo, ao governo dos Estados Unidos. Especificamente a administração de Donald Trump, né? Exatamente. Além de análises bem contundentes sobre Israel e o Irã. Então é fundamental deixar absolutamente claro para quem está acompanhando a gente que nós não estamos tomando partido. Nenhum partido. Zero. Nós não estamos endossando nem validando as opiniões apresentadas nessa fonte. O nosso trabalho aqui é pegar essa perspectiva de um ex-agente da inteligência, colocar sobre a mesa e entender a lógica interna. Entender os dados e os argumentos que ele usa para montar esse cenário, né? Isso. É um exercício de compreensão de uma visão estratégica muito específica. Não é um palanque político. Perfeito. O nosso valor aqui é entender a mecânica por trás da narrativa. Então, com isso alinhado, vamos começar a desempacotar o cenário inicial que o Larry Johnson descreve? Que já começa intenso. Muito, porque a forma como ele ilustra o gatilho desse conflito é o que a gente pode chamar de uma tática moderna do cavalo de Troia. Uma armadilha clássica. O material sugere uma situação onde os Estados Unidos usariam o pretexto de negociações diplomáticas de boa-fé para atrair a altíssima cúpula iraniana para um único local. E não é qualquer representante, tá? Não. A narrativa foca no Ayatollah Khamenei, no ministro da Defesa, no chefe da Guarda Revolucionária e na liderança da inteligência. Todo mundo junto. Todos os alvos de alto valor na mesma sala. Exato. A alegação central do ex-analista é que enquanto os iranianos acreditassem estar sentando à mesa para dialogar, a resposta americana seria, na verdade, um míssil de cruzeiro Tomahawk. Para eliminar todos eles de uma só vez. Sim. A entrevista até menciona que um ataque com essa assinatura historicamente traz danos colaterais trágicos, sabe? Tipo, atingir escolas próximas. É o peso de um ataque de decapitação. Pois é. Segundo a visão dele, um ataque de decapitação como esse seria o rompimento definitivo de qualquer contenção. Seria literalmente abrir a caixa de Pandora. E o que é fascinante aqui, e que salta aos olhos nessa projeção tática, é a análise que ele faz sobre o tempo de resposta do Irã. Que muda tudo. Muda o jogo. Ele traça um paralelo com incidentes anteriores. Ele cita um ataque israelense no passado, onde a liderança iraniana foi atingida. Naquela ocasião, a estrutura militar de Teherã levou umas 12 horas para se organizar. 12 horas para entender o que aconteceu e lançar uma retaliação. Exatamente. 12 horas de silêncio e confusão. Mas nesse cenário de eliminação total da liderança descrita por ele agora, a resposta levaria apenas 1 hora. Mas espera um pouco. Deixa eu ver se entendi. Como uma estrutura militar inteira consegue reagir em apenas 1 hora, exatamente no momento em que perde todos os seus comandantes supremos? Parece contraintuitivo. Sim, a lógica diria que o país entraria num colapso paralisante. E aí que tá. Esse é o ponto central da doutrina militar moderna deles, que a entrevista destaca. O aprendizado com perdas passadas fez com que o Irã criasse o que é, essencialmente, um protocolo de decapitação. Com ordens pré-aprovadas. Exato.
A diretriz nas bases é muito clara. Se as comunicações com a liderança máxima forem cortadas por um ataque letal, os comandantes locais lá nas bases de lançamento ganham autonomia total. Eles não precisam de um telefonema de cima. Não precisam esperar um novo general assumir o rádio para dar ordens. Eles já têm autorização prévia para abrir os silos e lançar um ataque massivo de retaliação imediatamente. É um sistema desenhado especificamente para impedir que o país fique vulnerável enquanto tenta se organizar na política, né? Exatamente isso. Dessas ordens automáticas nas primeiras 48 horas do cenário, segundo os dados discutidos, focam na espinha dorsal da presença americana na região. Eles vão direto na infraestrutura. Sim. O material detalha que a resposta imediata varreria do mapa 2 estações de radar gigantescas na base aérea de Al Udeid, no Catar. E para quem não tem a geografia militar de cabeça, Al Udeid não é só uma pista de pouso qualquer. Não, é o sistema nervoso central do monitoramento aéreo na região inteira. Sem esses radares, as forças ficam completamente cegas. Cegas e vulneráveis. E tem mais. A sede da 5ª Frota da Marinha dos Estados Unidos, lá no Bahrein, sofreria um ataque tão devastador que, segundo a análise, o local se tornaria perigoso demais para manter pessoal militar ativo. E se a gente puxar o fio dessas consequências para a economia global, o panorama que o Johnson descreve revela um estrangulamento tático brutal. Um efeito dominó gigante. Gigante. A tese dele é que, com esses ataques precisos às infraestruturas, o Irã essencialmente conseguiria expulsar os Estados Unidos do Golfo e impor um fechamento ao Estreito de Hormuz. E a gente precisa dar um passo atrás para entender a magnitude de Hormuz para quem está nos ouvindo. Tem que dar, porque não é só uma passagem de água. Cerca de 21% de todo o suprimento mundial de petróleo passa por ali. 21%. É muita coisa. É colossal. E não é só petróleo. As exportações vitais de gás natural liquefeito do Catar também ficariam presas nesse bloqueio. E o impacto disso vai muito além do preço na bomba de gasolina na Europa ou lá nos Estados Unidos, não é? Ah, vai muito além. A entrevista levanta a questão da sobrevivência básica dos próprios países do Golfo. Exatamente. Pense em nações que, se transformaram em oásis de luxo financeiro no meio do deserto. Sim. Elas dependem quase que exclusivamente da chegada diária de navios cargueiros com itens fundamentais para a vida. Alimentos, suprimentos médicos e infraestrutura para dessalinização de água. Ou seja, se cortar a água do mar dessalinizada, acabou. Acabou. Um bloqueio bem-sucedido e contínuo no Estreito de Hormuz não significa só que a bolsa de valores vai cair. Significa que, em questão de dias, essas populações começam a enfrentar uma crise humanitária real de fome e sede. É a vulnerabilidade máxima da nossa globalização sendo usada como arma de guerra. Sem dúvida. Mas aqui é onde a coisa fica realmente interessante, porque a matemática dessa logística de guerra é fascinante. E isso nos leva a uma quebra de paradigma que a entrevista propõe. Que vai contra os filmes de Hollywood. Totalmente contra tudo que vemos nos filmes de ação. A fonte argumenta que as Forças Armadas dos Estados Unidos desenvolveram, lá desde a Segunda Guerra Mundial, uma ilusão estratégica. A crença na guerra aérea pura. Isso, a crença de que é possível vencer guerras modernas e forçar mudanças de regime inteiramente pelo ar, apenas com superioridade aérea, bombardeios de precisão, drones. Sem precisar sujar as botas de lama no chão. Mas me diz uma coisa, com a tecnologia de satélites e mísseis guiados que temos hoje, essa regra de que você precisa de infantaria clássica ainda se aplica? A avaliação do ex-analista da CIA é que sim, e que ignorar isso é uma falácia profunda. Ele usa o próprio conflito contínuo na Ucrânia para validar esse argumento. Faz sentido. Lá a gente viu um mês a fio de bombardeios incessantes, infraestruturas sendo alvejadas diariamente, e ainda assim não houve um colapso instantâneo do Estado apenas pela via aérea. Porque os prédios caem, mas o território continua lá. Exato. Eventualmente, para tomar e manter um país, você precisa de soldados ocupando o território fisicamente. E é aqui que ele introduz a dura realidade matemática da chamada regra do 3-1. Da doutrina militar clássica. Como funciona essa regra na prática para um cenário iraniano? A premissa é bem simples. Para que um exército que está atacando
tenha sucesso em invadir e subjugar um território que está sendo defendido, ele precisa entrar com uma vantagem numérica de pelo menos 3 soldados para cada um que está defendendo. Porque o território defende quem o conhece. Isso. Quem defende tem a vantagem do terreno. Segundo os dados apontados na entrevista, o Irã possui hoje um contingente de aproximadamente 500 mil soldados em prontidão. Nossa! Então, fazendo a matemática básica aqui, a força invasora precisaria bater na porta com 1,5 milhão de soldados. 1,5 milhão. E esse é o gargalo irrefutável da situação. Por quê? Porque a força ativa total do exército americano hoje, se a gente somar todas as bases espalhadas pelo globo, da Europa à Ásia, gira em torno de 500 a 600 mil combatentes no total. Uau! Então, mesmo que os Estados Unidos abandonassem todas as suas obrigações globais, deixassem tudo para trás e movessem 100% do seu exército para essa única missão, eles ainda teriam apenas 1/3 do necessário. A conclusão da análise é cerca. Uma invasão terrestre, nos moldes de tentar derrubar o regime, tomando a capital, está matematicamente descartada antes mesmo de começar. A conta simplesmente não fecha no chão. Mas a parte da entrevista que realmente dá um nó na cabeça é quando essa matemática da guerra se volta para os mares. A guerra naval. Sim, o ex-analista descreve o que seria uma verdadeira crise de exaustão na defesa antimísseis da frota naval americana. Para quem nos ouve entender a escala, o pilar da defesa americana no mar é o contratorpedeiro. Aquele navio gigantesco? Esse mesmo. A função primária dele é criar um domo, uma bolha de proteção ao redor da frota usando o sistema Aegis. Um contratorpedeiro carrega cerca de 96 mísseis interceptadores nos tubos verticais no convés. E a doutrina operacional é desenhada para segurança máxima. Se o radar detecta uma ameaça se aproximando, tipo um míssil inimigo ou um drone, o comandante não dispara apenas um interceptador e fica lá torcendo para acertar. Ele não tem margem para erro. Nenhuma. A regra é disparar no mínimo 2 mísseis de defesa para cada ameaça única recebida, garantindo que se o primeiro falhar, o segundo abate o alvo. Uma matemática pesada, de 2 para 1. E aqui entra o cenário do primeiro dia da retaliação que o Johnson descreve. Segundo a estimativa dele, o Irã dispararia facilmente 140 mísseis em uma única janela de ataque no sábado. 140! E aplicando a regra da Marinha que você explicou, 140 ameaças exigem o disparo de 280 mísseis interceptadores. 280 mísseis, sistemas como o Patriot e os equivalentes navais, em questão de poucas horas. E qual o impacto disso na prática? Deixa eu colocar o peso real desse número na perspectiva industrial que o ex-analista traz, porque é aqui que a balança de poder tropeça feio. A capacidade atual da indústria de defesa americana, com todas as suas fábricas funcionando em ritmo normal, produz entre 600 e 800 mísseis desse tipo por ano. Pera, deixa eu ver se entendi a conta. Você está me dizendo que ao disparar 280 mísseis numa única tarde, a frota consome? Eles queimam aproximadamente 35% de toda a produção de um ano inteiro do complexo militar, em apenas 24 horas de combate intenso. Nossa! Isso é loucura. É uma taxa de consumo, logística e economicamente delirante. Totalmente insustentável. E a complicação que a análise traz sobre o recarregamento piora tudo. Porque, a tendência natural de quem está de fora ouvindo isso é pensar: tudo bem, os tubos esvaziaram, é só trazer mais mísseis de helicóptero e recarregar o navio. Seria o lógico, né? Mas a realidade técnica é que não funciona como um jogo de videogame, onde você aperta um botão e a munição brota do nada. É bem mais complexo. Muito mais. Esses mísseis pesam toneladas e precisam ser inseridos com uma precisão milimétrica naquelas celas de lançamento verticais do navio. Você não consegue fazer isso em mar aberto com o navio balançando nas ondas. Porque um erro pode causar um desastre. É fisicamente impossível. O contratorpedeiro precisa obrigatoriamente atracar num porto de águas profundas que seja seguro e que tenha guindastes altamente especializados, além do estoque pré-posicionado dessas armas. Mas lembrando do começo da nossa análise, a base naval do Bahrein já teria sido destruída ou evacuada. Sim. E o Estreito de Hormuz estaria bloqueado. Ou seja, não há porto amigável e equipado na vizinhança. Exato. A avaliação do Johnson é que esses navios multibilionários, agora com seus tubos vazios, se tornam completamente inúteis para a missão defensiva. Eles teriam que fazer uma viagem de recuo enorme.
Para onde? A opção estruturada mais próxima dadas as condições seria navegar até Diego Garcia. Nossa, Diego Garcia. E para quem não conhece, Diego Garcia não é logo ali na esquina. É um atol extremamente isolado, sob controle britânico, lá no meio do Oceano Índico. Fica a milhares de quilômetros de distância. E durante essas semanas que levariam para ir, recarregar e voltar, a frota inteira fica exposta? Exposta ou simplesmente ausente da zona de combate. A previsão dele é que, nesse ritmo de atrito insano, os estoques defensivos dos Estados Unidos e até de Israel colapsariam totalmente em cerca de 3 semanas. Meu Deus, 3 semanas! E no meio de toda essa impossibilidade logística, a entrevista ainda aborda uma guerra paralela e igualmente intensa, que é a guerra de narrativas. A famosa guerra de informação. Sim. A fonte acusa diretamente a administração americana de mentir sobre o sucesso de suas campanhas de bombardeio em território iraniano, e para sustentar isso, ele faz uma comparação com o Iêmen. É um paralelo bem interessante. A lógica é bem direta. Se a Força Aérea Americana teve dificuldades imensas para localizar e destruir lançadores móveis de mísseis num espaço aéreo desértico e muito menos defendido lá no Mar Vermelho... Como eles teriam sucesso no Irã? Exato. Porque a gente acreditaria que eles teriam sucesso quase perfeito no espaço aéreo altamente montanhoso e incrivelmente letal do Irã. E ele usa um suposto incidente de fogo amigo para ilustrar essa máquina de relações públicas funcionando. Ah, essa parte é impressionante. A entrevista menciona a perda de 3 caças F-15 americanos, que são de altíssimo nível. A narrativa oficial teria acreditado essa perda a um erro grotesco dos sistemas de defesa do Kuwait. E ele não acredita nisso. De jeito nenhum. O ex-analista descarta essa explicação como uma impossibilidade estatística. Esses aviões possuem transponders avançadíssimos e sistemas de comunicação criptografados. Eles ficam gritando eletronicamente "nós somos aliados" para as baterias antiaéreas amigas o tempo todo. Então, se não foi fogo amigo, o que derrubou aviões tão avançados assim? Na avaliação pragmática dele, os caças entraram em contato com sistemas de defesa antiaérea que protegem o Irã. Especificamente, ele aponta para os sistemas avançados S-300 de fabricação russa. Que são super temidos. Sim, eles operam criando uma espécie de barreira aérea letal de longo alcance. A tese é que assumir publicamente que a tecnologia inimiga abateu as joias da coroa da aviação americana causaria um choque inaceitável. E a destruir a confiança pública sobre a superioridade militar deles. Exatamente. Daí a necessidade de encobrir o fato chamando de fogo amigo. Fica menos feio. Entender essa dinâmica tática do presente é crucial, mas a análise de Johnson nos lembra que esse nível de hostilidade não brotou do chão do dia para a noite. Não mesmo, tem muita bagagem. Precisamos dar um passo para trás e olhar para a história, porque o ressentimento que fundamenta toda essa tensão no Irã tem raízes profundas lá na década de 1980, na sangrenta guerra entre Irã e Iraque. E essa é uma peça fundamental desse quebra-cabeça. O ex-analista da CIA relembra que, durante aquele conflito, o establishment americano escolheu apoiar vigorosamente Saddam Hussein. Como um contrapeso ao Irã. Isso, e esse apoio não foi apenas diplomático. A alegação trazida pela fonte é que houve facilitação direta no fornecimento de precursores químicos essenciais que permitiram ao Iraque fabricar armas de destruição em massa. E o resultado desse cálculo geopolítico frio foi agonizante, né? Muito. Cerca de 300 mil iranianos morreram ou sofreram sequelas permanentes devido ao uso de armas químicas e biológicas iraquianas. É um número assombroso. E ele destaca que, para a população local, isso não é um capítulo distante num livro de história do ensino médio. Tem pessoas vivas, hoje, cujos pulmões ainda estão comprometidos por esses ataques. É um trauma geracional vivo. Totalmente. E a crítica do material se expande para a hipocrisia de como as alianças são formadas. A fonte expõe um histórico onde as agências americanas, como a CIA, não têm o menor pudor em armar e financiar grupos que antes classificavam como terroristas absolutos. Contanto que sejam úteis. Sim. Contando que, no momento atual, esses grupos estejam atirando nos inimigos dos Estados Unidos. E o exemplo que ele usa para ilustrar isso é bem claro. Ele fala do grupo MEK,
Estamos falando de uma organização militante que realizava ataques, incluindo assassinatos, e que constava oficialmente na lista de organizações terroristas estrangeiras do próprio governo americano. Estavam na lista negra. Estavam. Aí, de repente, em 2012, sob a gestão da Hillary Clinton no Departamento de Estado, a classificação terrorista do MEC foi simplesmente apagada com uma canetada. E eles passaram a operar sob um guarda-chuva de proteção. É uma mudança muito radical. Sim, e ele traça paralelos com o financiamento de extremistas radicais na Síria, seguindo a mesmíssima lógica utilitária. E a forma como Johnson resume essa flexibilidade moral é citando aquele infame vídeo do ex-diretor da CIA, o Mike Pompeo. Aquele que ele tá rindo para uma plateia universitária? Esse mesmo. Ele rindo e dizendo: "Nós mentimos, trapaceamos e roubamos." Na visão da fonte, essa mentalidade corrói completamente qualquer autoridade moral que se tente projetar no mundo. E toda essa estrutura de tomada de decisão que é muitas vezes amoral ou estritamente utilitária, nos leva à forma como ele enxerga o poder operando dentro da Casa Branca. E essa parte requer uma explicação quase visual, porque é a famosa teoria do passageiro. Que é uma metáfora fantástica. Muito boa. O ex-analista descreve que o presidente Donald Trump, ao longo de toda a sua administração, não estava de fato arquitetando a macroestratégia desses conflitos. Ele não estava no controle real. Não. Na analogia dele, o presidente é como uma criança sentada no colo de um adulto em um carro em movimento. A criança segura um volantinho de plástico, vira para um lado, vira para o outro, faz barulho de motor com a boca e acha com toda a sinceridade do mundo que está conduzindo o veículo. É uma metáfora muito vívida para o conceito de deep state, ou o estado profundo. Mas a grande pergunta é: quem exatamente é esse adulto que está sentado no banco do motorista de verdade, pisando no acelerador e no freio, enquanto o presidente brinca com um volante de plástico? O material deixa claro que não se trata de uma conspiração de figuras encapuzadas se reunindo em salas escuras. O estado profundo, na visão do Johnson, é uma aliança burocrática, massiva, perene e altamente pragmática. As engrenagens do governo. Isso. São as altas patentes da comunidade de inteligência, os generais que comandam o complexo militar e industrial, os arquitetos de política externa que permanecem lá nos cargos independentemente de quem ganha a eleição presidencial. E o setor financeiro. E o setor financeiro que sustenta tudo isso. A tese é que os objetivos reais dessa aliança nem sempre coincidem com os interesses do eleitor americano comum ou com as promessas de campanha de quem sentou na cadeira. E qual seria o destino final para qual esse motorista invisível está dirigindo esse carro todo? Conter a ascensão da China. A China. Sim, a China. O ex-analista argumenta que todas essas manobras no Oriente Médio e na Europa Oriental servem a um xadrez muito maior no fim das contas. Um cerco. A estratégia do Estado Profundo envolveria fragmentar o Irã para cortar energia e influência na Ásia Central e, ao mesmo tempo, exaurir ou fragmentar a Rússia. Tirar os aliados do tabuleiro. Exato. Com a Rússia e o Irã neutralizados, a verdadeira ameaça percebida, que é o poder produtivo e militar de Pequim, estaria finalmente isolada e cercada no cenário global. Só que o material também sugere que, apesar de planejarem esse xadrez global super complexo, os ocupantes do topo dessa hierarquia política frequentemente agem com um amadorismo que chega a ser chocante na execução tática. A anedota da Venezuela prova muito bem isso. Perfeitamente. O Johnson revela uma história de bastidores muito bizarra. Ele conta que agentes da inteligência antidrogas e informantes internos, incluindo o próprio motorista pessoal do presidente venezuelano Nicolás Maduro. Pois é. Esse pessoal supostamente planejou toda uma operação cirúrgica. Estava tudo armado para extrair o Maduro do poder, motivados por uma recompensa oficial de $50 milhões. Uma operação de filme. Sim, mas a operação foi abortada lá na linha de chegada. Por quê? Porque Trump supostamente teria tratado o assunto como se fosse uma transação imobiliária e se recusou a pagar o valor prometido no último minuto. Pechinchando numa operação de Estado. Exato. A fonte aponta isso como exemplo perfeito de como decisões miúdas e personalistas acabam destruindo planejamentos geopolíticos de longo prazo. E é essa mistura letal de objetivos burocráticos massivos cruzados com lideranças políticas que tratam as crises de forma transacional.
É isso que nos leva à projeção final dele para esse cenário. No fim de jogo. O que o Johnson descreve como o fim de jogo para o ataque que iniciamos discutindo lá no começo. A previsão dele para a administração americana que ousasse abrir essa caixa de Pandora é de uma implosão absoluta. Um desastre completo. Ele diagnostica que, ao arrastar os Estados Unidos para uma guerra insustentável logisticamente, o presidente se tornaria politicamente radioativo. Politicamente morto, nas próprias palavras dele. O cenário traçado envolve o partido do presidente perdendo categoricamente as maiorias na Câmara e no Senado logo nas eleições seguintes. Mas a análise vai bem além de só uma derrota eleitoral. Vai. Ele projeta um isolamento total que culminaria em um impeachment bem-sucedido, condenações criminais e a criação do segundo presidente na história do país, desde o Richard Nixon forçado a abandonar a Casa Branca pela porta dos fundos, em completa desgraça. E o desespero diplomático que acompanharia esse colapso militar nas primeiras semanas é exposto de uma forma muito cruel na análise. Sim, a parte da Itália. Isso. A fonte relata que, diante do gargalo logístico e da perda iminente da frota no mar, a diplomacia americana buscaria canais de bastidores e, supostamente, usaria a Itália como ponte, devido aos laços históricos e comerciais deles com o Irã. A missão seria implorar a Teherã por um cessar-fogo rápido e silencioso. Implorar. Mas a resposta iraniana descrita na análise é um não taxativo. O lado que tem os mísseis prontos nos silos e a paciência histórica não tem pressa nenhuma em interromper o avanço do adversário que está tropeçando no próprio sapato. Faz todo o sentido estratégico. O quadro final previsto por ele é o de Washington, após 3 semanas de pura humilhação tática, tendo que viajar até Moscou e Pequim para pedir pelo amor de Deus que intervenham e salvem os Estados Unidos do desastre que eles mesmos começaram. É uma reviravolta completa na dinâmica de poder que a gente está acostumado a ver. De pernas pro ar. Mas, de tudo que destrinchamos aqui, a matemática dos mísseis, o estado profundo, as antigas feridas das armas químicas, existe um ponto final que a análise de Johnson levanta, que é a verdadeira cereja do bolo da ironia. A maior de todas as ironias. O que a gente pode entender como o efeito bumerangue supremo de toda essa operação imaginada. O ataque original, aquele míssil disparado sob o pretexto de paz para decapitar a liderança iraniana, eliminou o Ayatollah Khamenei. E o detalhe monumental aí, que a imensa maioria das análises ocidentais mais superficiais simplesmente ignora, é o papel específico que o Khamenei exercia na política de armamentos do Irã. O freio. Exatamente. A narrativa aponta que foi exclusivamente através da autoridade religiosa suprema dele, formalizada num decreto estrito, uma fátua, que o Irã foi proibido de desenvolver a bomba atômica ao longo das últimas 3 décadas e meia. E para uma teocracia, isso não é um detalhezinho. Isso não era uma mera restrição política que um congresso poderia derrubar votando. Não, era uma proibição sob a lei divina. Construir a bomba atômica era considerado um pecado contra Deus. E ao eliminar com um míssil o único homem que ancorava essa proibição religiosa, os arquitetos do ataque removeram a principal trava moral interna do programa nuclear iraniano. A nova liderança, subitamente colocada no poder ali no meio dos escombros e do luto de seus generais, ela ganharia o que qualquer governo em guerra mais precisa. Uma justificativa incontestável. Exatamente. A avaliação final do ex-analista é de uma lógica aterrorizante. O novo comando supremo pode simplesmente virar para o seu povo e declarar que a obediência cega àquela restrição religiosa anterior resultou no martírio de seus líderes e da sua nação. A doutrina mudaria quase que organicamente do dia para a noite. Adquirir um arsenal nuclear de forma acelerada deixaria de ser apenas uma ambição geopolítica distante. Passaria a ser enquadrada como o único dever moral sagrado para garantir a sobrevivência existencial do Estado frente a um agressor que usa de traição e força letal. O efeito prático, então, é que uma operação militar desenhada com o objetivo expresso de conter o Irã e tornar a região teoricamente mais segura para o Ocidente teria, na visão dele, destrancado as portas do laboratório. Jogado a chave fora. E criado instantaneamente o cenário exato e iminente de proliferação nuclear que os Estados Unidos passaram as últimas décadas inteiras tentando evitar a qualquer custo.
É bizarro. É uma mecânica reversa assustadora. E é exatamente essa mecânica reversa que deixa um ponto profundo de reflexão para nossa audiência sobre a verdadeira natureza da guerra moderna. Sem dúvida. Se a gente olhar para esse cenário que desenhamos aqui, precisamos questionar a própria validade estratégica dos chamados ataques de decapitação. Porque eles são vendidos como a solução mágica, né? Sim, eliminar a figura de liderança de um adversário com um míssil de precisão cirúrgica muitas vezes é vendido pela inteligência como o fim rápido e limpo de um problema. Cortar a cabeça da cobra. Mas e o depois? Pois é. Mas se a morte de um único homem pode reverter um decreto religioso que impedia a construção de uma arma do juízo final, transformando um país inteiro numa potência focada unicamente na retaliação nuclear por sobrevivência, a gente tem que se perguntar O quê? até que ponto as nossas maravilhas táticas modernas não estão sendo operadas de uma forma tão isolada das consequências sociais e religiosas que acabam criando um mundo infinitamente mais volátil e incontrolável do que o mundo que elas prometiam pacificar. Fica aí a reflexão. Olha, essa provocação vira a geopolítica de cabeça para baixo e vai dar muito o que pensar para nossa audiência. A complexidade de tudo isso que a gente viu hoje, desde o gargalo de produção lá de mísseis Patriot que a gente nunca imagina, até o peso de um decreto religioso na logística de uma guerra, prova que essas manchetes simplistas que a gente lê todo dia raramente contam 1/10 da história real. Com certeza, o buraco é sempre mais embaixo. Fica aqui o meu agradecimento enorme a quem acompanhou a nossa exploração até o fim hoje. Mergulhar nesses temas exige fôlego, eu sei, mas é o único caminho para não sermos reféns de narrativas fáceis. Foi um prazer. E continuem questionando. É isso mesmo, continuem questionando o que leem, fiquem atentos à matemática invisível do mundo ao nosso redor e não deixem de conferir a nossa próxima análise aprofundada. Tem muito mais por vir. Um abraço e até a próxima!